Boa tarde, boa noite, bom dia. Eu sou o Caio, sou aqui do Fala Comorg e hoje nos Dois Dedos de Prosa temos aqui a maravilhosa, única, sensacional professora Elza, pesquisadora, docente do Dalic e o amor dos nossos corações. Então hoje, né, gente, como a proposta é falar sobre educação midiática, a gente trouxe quem mais entende disso, quem já pesquisou sobre isso, quem é especialista no assunto, num mundo onde a gente está bombardeado de mídias, tanto digitais, impressas estão um pouco em desuso, né, mas isso aí a gente deixa para outro momento. Então a gente vai convidar a Elza aqui para falar para nós. Trouxemos também o Arthur, que é um ex-aluno participante do projeto, né? Ele é aluno aqui da UTFPR, mas ele participa do projeto ainda para falar para vocês, tá bom? Então eu vou abrir primeiro para a professora Elza se apresentar, falar brevemente aqui. Obviamente, sinta-se à vontade para falar sobre todas as suas competências, que são várias que a gente sabe, professora. Boa tarde, bom dia, boa noite, como diz você. Olá, gente, é um prazer estar aqui com vocês. E, por favor, né, fiquei intimidada com esta apresentação aí, Eu achei que foi pouco. extrapolou o que eu mereço, mas, de qualquer maneira, como diria minha mãe, não mereço, mas agradeço. Aí, vamos lá. Assim, falar de educação midiática realmente tem muita coisa, né? Eu não sou quem mais entende de jeito nenhum. Eu tenho trabalhado com o assunto há algum tempo, mas tem muitos pesquisadores trabalhando com isso no mundo, no Brasil, em Curitiba, e eu penso que a gente conseguiu, por intermédio tanto do projeto de extensão quanto do projeto de pesquisa, né? Que foi desenvolvido aí nos últimos anos, a gente conseguiu dar uma contribuição e a gente vai poder contar isso ao longo da nossa conversa. Perfeito. Então, antes da gente iniciar a falar um pouco mais sobre educação mediática e os desdobramentos, queria saber um pouco mais quem que é a Elza, o que que trouxe você até a comunicação, como foi esse trajeto até aqui para a gente entender como que a UTFPR conheceu a Elza, né? Fui eu que vim bater aqui na porta. Falei, quero fazer um concurso, quero trabalhar nesse curso que é tão legal e tal. Mas, assim, a minha formação é no jornalismo. Eu trabalhei durante 25 anos no jornalismo diário, então, assim, na reportagem, né? Trabalhei em vários veículos, todos eles impressos, né? Naquele tempo, você citou há pouco, né? Que o impresso já não tem mais espaço, mas lá nas priscas eras, quando eu ingressei na profissão, o impresso era o que dominava. E eu trabalhei em jornais locais e trabalhei em jornais nacionais e tal, até o final da década de 1990. Aí já era naquele momento em que a mídia digital estava se estabelecendo, estava começando a ganhar espaço, e as redações jornalísticas, principalmente as redações de impressos, estavam começando a serem enxugadas, o que é um processo que a gente vai viver muito seriamente, né, na virada do século, nos primeiros anos do século XXI. E daí, nesse momento, eu fui demitida do jornal O Globo, onde eu trabalhava, e tive uma oportunidade, tive um convite, na verdade, de uma amiga que era professora da Universidade Federal do Paraná, e ela me convidou para fazer um concurso era um concurso para professora substituta, e eu hesitei muito no começo, mas nunca dei aula na vida, vou dar aula na universidade e tal. Daí essa minha amiga falou: não, venha, porque é uma disciplina de redação jornalística, né? Você escrever, você sabe, então vem. Aí, né, teve todos os entreveros aí no meio do caminho, mas eu acabei indo, fiz o concurso, fui aprovada e 3 meses depois eu decidi que era aquilo que eu queria fazer no resto da minha vida. Aí, já naquele ano, eu fui fazer mestrado, terminei o mestrado em 2002, em 2002 ainda eu fiz a seleção para o doutorado, terminei o doutorado em 2006. Porque, assim, se a gente faz a opção pela vida acadêmica, tem que buscar a titulação, tem que buscar se capacitar e tal. Enquanto eu estava fazendo mestrado e doutorado, comecei já a trabalhar nas universidades privadas aqui, porque meu concurso na Federal foram 2 anos, né? O meu contrato lá de professora substituta. Aí comecei a trabalhei em praticamente todas as privadas aqui em Curitiba.
Mas queria sempre o sonho de vir para a universidade pública, ou para voltar para a universidade pública, onde eu tinha tido aquela experiência rápida lá na Federal. E daí, em 2014, 2013, teve concurso aqui na UTF-PR, e eu ingressei em 2014. Então, estou aí há um tempinho, mas bem feliz. Que sorte a nossa, não é mesmo? Nossa. Então, seguindo as apresentações, queremos conhecer um pouco do Arthur também, o que te levou a conhecer o projeto, sua trajetória aqui dentro da faculdade e dentro do curso de Comorg, que é o nosso carinho aqui enorme. A gente fica até sem jeito agora, né? Depois de toda a história da Elza. Mas eu sou Arthur, né? Eu tô no 5º período. E eu tô em 3º ano de faculdade já, assim, me encaminhando pro 6º período. Eu entrei em comunicação porque eu conheci no evento aqui na faculdade, eu me apaixonei pelo curso, me apaixonei pela grade horária, pela matriz, e assim, cada semestre eu venho gostando mais do curso. E já no primeiro semestre eu lembro que a Elza foi na nossa sala apresentar o projeto pra gente, ela foi lá falar, oi gente, né, contar do projeto, convidar a gente a participar. E eu demorei um pouquinho, eu fui participar do projeto no semestre passado. E, nossa, foi a melhor coisa que eu fiz, assim. Gostei muito. Foi uma experiência incrível ter participado do projeto. E é isso, gente. Não tem muito pra contar sobre mim. Hoje eu tô trabalhando na área, né? Tô trabalhando em comunicação aí, estagiando já fazem uns 8 meses. Tô gostando muito também, me identificando muito com a área. E, inclusive, eu lembro que eu estava fazendo um processo seletivo para entrar na empresa que eu estou hoje. Na aula da Elsa, ela me ajudou com umas coisinhas que eu estava fazendo no meu projeto. E nossa, o quanto eu vejo as dicas que a Elsa me dava de erro que eu fazia, que eu cometia, de falta de atenção, assim, e que eu aplico muito no meu trabalho hoje, assim, sabe? Então, engraçado, tá aqui com você agora. Tudo acontece Muito como tem bom. que acontecer, Arthur. Verdade. Legal. E, prof, eu queria saber um pouquinho mais sobre o Observatório de Mídia Paranaense, né? Conta um pouquinho mais pra gente aqui o que é esse espaço e como é que ele surgiu. Então, observatórios de mídia são espaços que fazem exatamente o que o próprio nome diz, né? O objetivo é observar como as mídias se comportam, principalmente as mídias noticiosas, as mídias jornalísticas e tal. E existe uma rede de observatórios de mídia ligadas a dezenas de universidades no Brasil. E o Observatório Paranaense de Mídia nasceu no tempo que eu estava na Universidade Positivo. Era um projeto de extensão da Universidade Positivo. Quando eu saí de lá, eu trouxe o projeto de extensão para cá. E nos primeiros anos que eu estava aqui, a gente continuou trabalhando nesse projeto de observatório de mídia, daí com foco mais nas questões ligadas à comunicação organizacional. Então, trabalhamos, por exemplo, olhando as produções ligadas à comunicação organizacional da Itaipu, por exemplo, né, como uma possibilidade do fazer midiático de uma organização grande como a Itaipu. Mas aí veio a questão da educação midiática, que começou a aparecer de uma maneira intensa a partir de 2016 no mundo, lá a primeira eleição do Trump, a história, né, da expressão fake news, que ele começou a usar muito, a prática de desinformação que foi se estabelecendo a partir daquele momento, naquela campanha lá do Trump. Depois, no Brasil, em 2018, que a gente verificou a repetição escalonada, né, do que já tinha acontecido nos Estados Unidos. E daí o meu endereçamento em termos de projeto de extensão e de pesquisa foi nessa direção. Então, daí eu deixei o observatório, porque também a gente não dá conta de fazer tanta coisa, né? Tem que saber priorizar, fazer escolhas, e naquele momento eu considerei que a questão da educação midiática e do processo desinformativo que estava, assim, né, ameaçando a democracia, ameaçando a ciência, ameaçando tantas coisas, né? Era mais importante ou era prioritário para mim do que o observatório. Então, o observatório foi descontinuado naquele momento. Entendi.
É importante a gente entender como o cenário nacional e o internacional se correlatam nesses momentos, né? E como isso impacta o nosso dia a dia e como as informações chegam até nós, né, prof? Isso Sem é um dúvida. Não, ponto de vista você mais tem toda a meu em razão. todas as aulas que a gente tem, Uhum. né? Então, como o Arthur disse ali na aula da Maurine, quando você foi apresentar o projeto, né? A gente conheceu. Então, aí a pergunta, professor, é um pouco mais agora sobre o projeto. Como que veio a ideia dele? Como que veio a ideia do projeto? Foi um incômodo? Foi um insight? Foi durante alguma aula, né? Como que você desenhou esse projeto? Como que ele nasceu? Como que veio o embrião do projeto? Então, retomando um pouco aquilo que eu estava falando, né, a preocupação com a questão da desinformação, das fake news e tal, vinha vindo já, né, globalmente desde 2016, aqui no Brasil com um acréscimo em 2018, e em 2019 eu participava, tinha um cargo no departamento de extensão aqui no DPEX. Eu era responsável pela divisão de comunicação do DPEX, e a gente fez aqui na universidade um simpósio de extensão. Que E, legal. entre outras pessoas convidadas, a gente trouxe para participar desse simpósio a Gabriela. Esqueci. Eu vou depois lembrar o sobrenome Não, sem dela, problema. mas ela é ainda até hoje a diretora do Instituto GRPcom, que é esse instituto que trabalha, que é ligado ao grupo, né, GRPcom, e que trabalha com organizações de terceiro setor, da assessoria e tal. E esse Instituto GRPcom também tem dentro dele um projeto que é muito antigo, que é o projeto Ler e Pensar, que é um projeto desde o tempo da Gazeta do Povo impresso e tal, que tinha o objetivo de formar leitores de jornal nas escolas. Então, esse projeto Ler e Pensar entregava para as escolas os jornais impressos que não eram vendidos, o que as bancas devolviam, o que sobrava e tal. E tinha um grupo de estagiários de várias disciplinas, de matemática, português, química, física, papapá, que liam as edições do jornal e iam encontrando utilizações pedagógicas, didáticas e tal para os conteúdos do jornal. E nessas alturas lá, estou falando em 2019, tinha, sei lá, dezenas, centenas de escolas em todo o Paraná que faziam parte desse projeto, e um grupo grande aqui na região metropolitana de Curitiba. Quando a Gabi, né, a Gabriela, esteve aqui na UTF-PR para falar com a gente nesse simpósio de extensão, ela disse que uma das demandas das direções das escolas que trabalhavam, que tinham vínculo com o projeto Ler e Pensar, era a questão da educação midiática, a questão da desinformação, das fake news e tal. Então, já era uma preocupação que eu tinha, já era uma coisa que eu andava lendo e estudando desde 2016, 17, daí 19, né? A cereja do bolo, é isso que eu quero fazer. Daí, em 2019, ainda no final do ano, eu desenhei o projeto de extensão, a gente encaminhou, né, para as instâncias aí da universidade, e ele foi aprovado em fevereiro de 2020. Sim. A gente tinha já os primeiros contatos com as escolas, as nossas oficinas iam começar na terceira semana de março de 2020, e daí chegou a pandemia, tchan, 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 né? Pandemia Aí que mudou tudo, né? A forma como a gente vê tudo, né? parou tudo. E também, né, a pandemia foi um momento privilegiado para discutir as questões de desinformação, porque naquele Sim. momento também, né, principalmente aqui no Brasil, a situação foi muito grave. Só um adendo, prof. É a Gabriela Simões o nome dela. Ela foi apresentada para nós na campanha na matéria de campanhas de comunicação. A Cora trouxe ela para um projeto que a gente está fazendo, desenvolver campanhas para as OSCs daí. Só para trazer a informação para você. Muito obrigada. Mas pode seguir, por gentileza. Eu tinha realmente fugido. Desculpa, Gabi. Se você nos ver, perdão. A gente ama a Gabi é uma pessoa sensacional, Ela é então tá tudo ótima. certo. Mas pode continuar, por gentileza. Mas então, daí veio a pandemia, o projeto ficou suspenso e tal, e a gente realmente só foi para dentro das salas de aula no começo de 2022.
porque até por conta dos meus cabelos brancos, eu fiquei fora de sala de aula um semestre a mais do que a maior parte dos professores, né? A gente ficou 2020 o tempo inteiro fora e eu ainda fiquei também o primeiro semestre de 2021 sem dar aula, porque tenho comorbidades, etc e tal. Então, a gente só conseguiu ir para a prática de sala de aula com o projeto de extensão, letramento e educação midiática, oficinas em escolas públicas de Curitiba, esse é o nome oficial da iniciativa. A gente só conseguiu no começo de 2022 e daí, ao longo dos últimos 4 anos, a gente tem desenvolvido, o Arthur tem essa experiência e tal, e a gente teve a participação. Eu fiz umas contas para levar agora para um relato que a gente fez lá no Intercom Sul, que ocorreu em Toledo, no começo de junho. Eu fiz umas contas e a gente teve 43 alunos da graduação de Comorg, que ao longo desses 4 anos passaram pelo projeto. Algumas pessoas ficaram, né? Tipo a Mariana Borges, por exemplo, ficou os 4 anos, fez o mestrado, agora já está no doutorado e continuou no projeto o tempo inteiro. Legal. Respondi? Já acho que perdi Não, a respondeu, pergunta. tranquilo. Não se preocupe. E aí, se aprofundando um pouquinho mais, a gente queria saber como que funciona essa oficina na prática, né? Eu tenho um pouco de experiência, né? Mas eu queria que você contasse para todo mundo como que funciona na prática quando os alunos e você chegam no colégio, o que que eles fazem, como que eles passam essas mensagens para as crianças. Legal. Então, a oficina foi desenhada, a princípio, para trabalhar com a faixa etária de 6º e 7º anos. A gente optou por essa faixa etária, inclusive porque a gente imagina que as crianças ali, dos 10, 11, 12 anos no máximo, são crianças que ainda levam para casa as coisas que acontecem na escola. Ainda chegam, contam para os pais, etc e tal. Adolescente já não faz mais isso, né? Adolescente já não dialoga mais, já, né? Então, a ideia era que a gente conseguisse fazer com que essas coisas chegassem nas famílias, chegassem, né? Crescessem além da sala de aula. E daí, por isso, né, em todos os finais dos ciclos das oficinas, a gente entrega o material para as crianças levarem para casa, uma publicação super simples, assim, mas que a gente faz questão de plastificar para que daí tenha, né, bota lá na geladeira e tal, tem lá todas as dicas, como identificar uma notícia falsa e tal. Mas aí como acontece? A gente faz 4 encontros, uma vez por semana ao longo de um mês, e vamos trabalhando conteúdos assim, né? Primeiro tentando mostrar qual que é a realidade do mundo da comunicação hoje. Que diferença tem entre o que a gente vivencia hoje com as mídias digitais totalmente interconectadas, todo mundo sendo produtor de conteúdo e consumidor de conteúdo, é toda uma realidade muito diferente do que era ao longo desde quando a mídia existe, né? E principalmente no século XX, que a gente tinha as grandes mídias hegemônicas, os jornais impressos, as emissoras de rádio, as emissoras de televisão, que eram grandes instituições, grandes organizações que falavam, né, uma voz para muita gente, para milhões de pessoas e tal. Hoje a gente tem uma realidade muito diferenciada, porque o Arthur aqui pode, de repente, postar alguma coisa na rede dele e viralizar, e ele ser uma pessoa que vai falar para milhões e vai estar sendo ouvido, visto lá do outro lado do mundo e tal. Então, a gente começa fazendo isso, discutindo com essa realidade, né, mostrando essa realidade, tentando saber das crianças quais são os conteúdos que eles consomem, quais são, né, as redes que eles utilizam, se eles alguma vez buscam informação em portais de notícias, né, em que medida o jornalismo, chamado jornalismo profissional, ainda tem espaço no consumo hoje e tal. E aí a gente vai discutir a notícia a diferença entre comunicação e informação, a diferença entre mídia e mídias, a diferença entre notícia e fake news, e daí a gente tenta desconstruir, inclusive, essa expressão fake news, porque daí, como é que é mesmo, Arthur?
Porque notícia é algo verdadeiro, gente. O que é mentira é desinformação. Perfeito. Então, um se é slogan. fake, não é Não é news, isso. né? Porque a notícia é. Então, isso é parte do conteúdo que a gente trabalha, a gente sempre tenta, né? Até porque estamos trabalhando com essa faixa etária, desenvolver uma atividade prática em cada encontro. Então, tem lá uma forma das crianças tentarem perceber quais são os propósitos das mensagens. Então, a gente leva lá uma propaganda, uma postagem de rede social, um material de Wikipédia, né? E vai tentando mostrar o que é para informar, o que é para documentar, o que é para vender, o que é para entreter, o que é para mudar opiniões, né? O que é nesse sentido. Depois a gente faz uma brincadeira, que todo mundo aqui já deve ter brincado, de telefone sem fio. Daí a gente faz, né? As crianças constroem um jornal mural sobre essas questões. Então, sempre tem atividades práticas também, por isso são oficinas, né? Entendi. Posso dar um adendo? Claro. Eu acho que as atividades práticas são sempre muito legais, assim, porque é criança, né, gente? Às vezes eles estão ali, eles têm muita energia, e daí na hora da atividade prática eles se empolgam e sempre, pelo menos nos encontros que eu participei, as atividades sempre foram muito atuais, né? Uhum. Então tinha uma atividade que era, a gente mostrava notícia para eles e, tipo, um portal de notícia, uma matéria, um print, e eles tinham que entender aquilo é verdadeiro, aquilo é falso, quais são os elementos que eles vão usar, tem referência, qual é a logo, qual é o nome do jornal. E daí a gente trazia algumas notícias que eram absurdas, mas sei lá, que eram muito atual para eles, né? Então, falando de algum MC que a gente sabe que é famoso, de influencer, tava na época do Conclave. Então, a gente trouxe umas piadinhas com o Conclave e eles adoram, eles ficam super. Ah, isso eu sei, eles querem falar, e assim, então conecta muito com eles. E pode até parecer muito brincadeira, assim, mas funciona muito para eles entenderem, tipo, discernirem o que ali é desinformação, o que não é, como entender o que é desinformação, como ver se uma matéria tem credibilidade ou não. Então, assim, eu acho que como as brincadeiras são sempre muito atuais, se conectam muito com eles, funciona muito bem, né, prof? Muito, muito bem. Mas Legal. é isso que a Prof disse que você trouxe. Eu acho que a oficina, ela torna algo muito mais vívido do que, por exemplo, você vai colocar uma criança como o Arthur de cheia de energia numa palestra. Não dá certo, né, gente? A gente sabe, vale mal dar com os Nem adultos, para né? vocês já não dá, É isso adentro. né? Mas aproveitando que o Arthur tocou nesse ponto, Prof e Arthur, eu quero perguntar para os dois, tem algum momento assim que vocês acham muito marcante durante o desenvolvimento do projeto? Tanto para o Arthur, que participou de alguns, quanto para você, né, que encabeçou boa parte, ele como um todo, né? Uma criança, uma situação, um ocorrido, algo que é realmente marcante, assim, que você lembra que toda vez que você vai pensar naquilo, vem na sua cabeça direto. Você teria esse momento assim na sua cabeça? Eu acho que a gente teve muitas e muitas histórias, mas eu queria aproveitar esse momentinho para dizer que o projeto acabou sendo muito demandado por outras áreas. Entendi. Então, assim, a gente formatou a oficina para trabalhar com essa faixa etária, mas de repente nós estávamos sendo convidados para dar uma oficina para estudantes universitários no Intercom de Minas Gerais, lá no Intercom Nacional, em Belo Horizonte, em 2023. De repente, a gente estava sendo convidado para dar uma oficina para menores aprendizes lá no SESC, em Blumenau. Que legal. A gente estava sendo convidado para dar um aulão para professores do Colégio Estadual do Paraná, aqui no centro de Curitiba. Então, de repente, a coisa foi ganhando uma capilaridade, assim, foi indo para tantos lugares que tinha momentos que a gente não tinha perna, né? E vinham os convites e a gente dizia, Faltava gente, braço como é pra que tanto faltava convite. braço, faltava Entendi. perna, faltava cabeça, faltava... Mas, assim, essa coisa foi muito legal, né? Porque o que isso demonstra? Que tem uma ansiedade na sociedade, que as pessoas realmente estão demandando esse tipo de informação, estão necessitando desse conhecimento. E que quanto mais a gente conseguir falar, mais a gente provavelmente vai ajudar a que se estabeleçam, né, preceitos ou
formas de evitar a desinformação, né, das pessoas, isso que o Arthur falou, né? A gente dá uma série de dicas de cuidado com aquilo que você recebe, porque a desinformação sempre tem a chance de circular mais do que a informação verdadeira, porque ela tem atrativos, ela é sensacionalista, ela fica dizendo, não, ninguém quer te contar isso é uma coisa, né? E vem com toda uma roupagem para favorecer que você passe para frente, que você compartilhe. Então, é uma preocupação muito grande a gente dizer para todo mundo: pense antes de passar para frente, olhe todos os detalhes, é a data, tem autoria, é um site confiável, essa informação está fora de contexto, essa fotografia é verdadeira, mas ela foi tirada num outro momento que está. Então, a gente trabalha são 7 tipos, digamos assim, de desinformação que os teóricos aí da área colocam, e a gente tenta abarcar aspectos que façam com que as pessoas percebam, né, as desinformações em toda a sua tipologia. Sim. E para você, Arthur, qual o momento assim que te marcou? É difícil dizer. Que meus amigos já escutaram 1000 histórias, eu acho, do projeto, porque, gente, lidar com as crianças assim é muito legal. Eu tive a chance de fazer uma oficina no CEP com os alunos e daí participar de 3 encontros no IVO, né? E é engraçado, assim, no primeiro momento eu tava muito assustado de estar ali com ele, aquele monte de criança de 12 anos, meu Deus do céu, como que vai ser, como que eu vou lidar Como com... se a gente nunca tivesse tido 12 anos, né? A gente já nasceu adulto, né? Não, como que vai controlar? Porque eles falam muito e gritam, e como que eles vão me escutar? Então, no começo, tava muito nervoso, assim, mas foi passando. E, tipo, eu também fiz algumas oficinas que eram sobre cyberbullying e bullying também, né? Então, você vê, assim, você se conectando com as crianças se conectando com o que você tá falando ali. Depois, você vai ter criança que, tipo, me parou no corredor pra falar alguma coisa, pra conversar comigo, pra falar que tava gostando, que tava prestando atenção. Então, tipo, esses momentos, assim, muito, muito legal mesmo. Tipo, até fiquei um pouco apaixonado pela docência, assim, porque que foi muito divertido, assim. Você sente uma troca muito, de verdade, assim, com eles. Você sente que você tá fazendo algum efeito na cabecinha A deles, sabe? comunicação relacional, ela traz ela traz um sabor diferente, né? Do que só fazer um banner, como eu falei, ou fazer uma palestra. Super. A comunicação relacional, ela é diferente, né? É uma A experiência. proximidade. Perdão, prof. É uma experiência muito incrível, assim, falando do meu ponto de vista também. A gente vê a evolução dos alunos também, e os alunos aplicando o que a gente fala para eles e vindo contar pra gente, com aquele carinho sobre alguma coisa que eles aprenderam com a gente. É muito bonito de ver também. E as atividades práticas deixam isso bem mais legal, né? Porque a gente torce muito para que eles aprendam aquilo, a gente torce muito para que eles vão bem nas atividades práticas, né? E é muito legal ver toda essa evolução, né, durante o processo. Sim, imagino. Mesmo. Eu fico super feliz de ouvir isso, Arthur, de você, e ouvir de outros colegas também que estiveram no projeto de extensão, de dizer que o fato de ter estado nas salas de aula despertou o interesse pela docência. É uma Foi muito maravilha, bom gente. Venham, venham, venham. Isso que eles deram trabalho, né? Dava um Mas trabalho, foi mas muito é tudo de bom. divertido. Mas a gente dá trabalho sendo adulto, né, Arthur? Quer virar os pequeninos de informação. Então, e indo um pouco nessa linha, a gente queria saber o que esse projeto ele trouxe para vocês que uma sala de aula, vamos dizer, convencional não traria para vocês. Essa experiência diferente de vocês estarem ali com as crianças diretamente, aprendendo de uma forma diferente, né? Aprendendo meio que ensinando. Tá lá. Acho que pra mim é mais fácil até de responder, porque foi uma inversão total de papel, né? Claro. De repente ali eu tava na posição de professor, né? Às vezes as crianças faziam umas perguntas assim, eu até olhava pra elas, né? Tipo, o que eu vou responder agora? E se eu falar errado? Não, exatamente. E assim, eu entendi o que é, tipo, preparar ali a palestra, uma aula. Tipo, eu tive que estudar tudo que a gente ia falar pra eles, né? Porque eu Óbvio. precisava saber também do conteúdo, claro. Então, mas me deu muita mais experiência assim, de fala, de improvisar, de lidar com todos eles, de fazer nossa, tudo assim, fazer as dinâmicas, me deu muita experiência, assim, foi muito, muito, muito legal mesmo.
E eu nunca teria feito isso se eu ficasse só ali, tipo, claro, né? Obviamente, as aulas e estar na sala de aula é muito importante, mas eu acho que você, como aluno, principalmente de uma universidade federal, assim, você participar de um projeto de extensão, você participar de IC, você participar de qualquer coisa que te tire um pouco da sala de aula, ou tiver, leve para campo, leve para pesquisa, nossa, agrega muito, muito, muito na nossa formação, assim mesmo. Foi muito legal. Especialmente a extensão, né? A extensão que te coloca na realidade circundante, né? Te coloca, Sim. a extensão não pode ser feita dentro da universidade, a extensão tem que estar lá fora, né? E o contato com essa realidade externa é fundamental para os docentes e também para os discentes, né? A gente precisa disso porque muitas vezes a gente está encastelado dentro da universidade. Sim. E nesse sentido, eu sou assim a fanática por extensão. Eu acho extensão uma coisa fundamental. Estou, vivenciando a dificuldade que não é nossa só, é de todas a esfera das instituições públicas de ensino do Brasil, que é garantir a possibilidade efetiva de curricularização lá dos 10%, né, das matrizes curriculares em extensão. Uhum. Isso é um desafio, mas eu tenho uma confiança muito grande que a continuidade desse processo, o amadurecimento desse processo vai garantir um salto de qualidade, tanto para a própria universidade quanto para a sociedade brasileira mesmo, porque vai ter a disposição de levar e de trocar com a universidade, com a academia, em milhares de situações e tal. Acho que vai ser um enriquecimento social e acadêmico muito grande. Está sendo e será maior na continuidade desse processo. Entendi, prof. Não, é bacana ver como isso molda, né? E falando em molde, né, vamos dizer assim, informação social, vocês moldaram aí crianças ao longo do projeto. É uma pergunta um pouco mais direcionada para o Arthur, mas obviamente a prof pode complementar. Participar do projeto mudou a forma como você consome informação num todo? E se mudou, qual foi o desafio nessa transição que você enfrentou? Ou algum questionamento que não tem uma resposta, assim, digamos? Eu acho que mudou, você vê, porque é engraçado, né? Porque você pensa, eu já tô na universidade, eu estudo comunicação, eu já devia saber tudo que eu tô falando ali para as crianças, tudo que eu tô ali para ensinar, né? Uhum. Mas eu acho que atualmente a gente tá num momento da sociedade que a gente recebe informação e mídia o tempo todo, no nosso celular, na TV, todo lugar, a gente tá sempre sendo enxurrado com mídia nova, né? Então, eu acho que a extensão ali me deixou um pouco mais atento e abriu um pouco mais meu olho para estar sempre prestar atenção no que eu tô lendo realmente é verdade, a importância, que a gente fala muito com as crianças também, né, sobre como hoje no solar, a Elsa já falou isso, mas tudo, uma coisinha pequena que pode estourar e pode, uma desinformação ali, que tá um perfil pequeno, estoura e virar um grande problema, se espalhar, viralizar. Então, acho que participar do projeto me deixou muito mais atento, assim, ao que eu tô consumindo, ao que eu tô vendo, ao que eu tô compartilhando, principalmente, né? Às vezes você Sim. compartilha sem ver, você fala com um amigo, assim, por bobeira. Eu acho que eu tô muito mais atento, tipo, o que que eu tô fazendo, o que que eu tô lendo, o que que eu tô falando com os outros, pra não divulgar desinformação, né? Mas com certeza parece bobo, mas, tipo, parece que eu já deveria saber dessas coisas e em algum lugar eu já sabia, mas o projeto me deixou muito mais, com o olho muito mais aberto, assim. Uhum. Sim. E para você, prof, desenvolver esse projeto, além de desafios que obviamente tiveram ao longo do projeto, mudou a forma como você consome informação? Óbvio que você, como você mesmo disse, você veio de uma época onde a mídia física, né, era muito mais presente. Mudou a forma como você consome informação na internet, no seu dia a dia e entre outros meios? Olha, eu tenho sido cada vez mais cautelosa. Até Entendi. a gente estava falando, né, antes de começar a gravação aqui, na questão dos dados, né? Uhum. E eu cada vez tenho sido mais cautelosa no sentido de não me expor nas redes sociais, de não me expor nessa coisinha aqui que está na nossa mão o tempo inteiro, É verdade, porque prof. eles estão captando os nossos dados agora, enquanto eu estou falando, está aqui desligado, mas ele está sabendo que eu estou falando, ele está armazenando, ele está. Ah, E não é teoria da conspiração, né? é Isso fato é mesmo. uma realidade concreta nesse momento do capitalismo, do chamado capitalismo de vigilância, né? Que é um conceito desenvolvido por uma socióloga norte-americana, Susana Zuboff,
que é um conceito que me parece muitíssimo adequado para esse momento que a gente vive. Uhum. Então, sim, eu tenho também preocupação muito intensa com o que eu compartilho e com o que eu consumo. E tenho tentado ficar o mínimo indispensável em redes sociais. Eu entro nas redes poucas vezes por dia, nos fins de semana eu não entro, eu faço questão de me dar um tempo de isolamento, me dar um tempo de leitura de livro físico, porque senão a gente entra numa neura, né? Se você fica ali, tchap, 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 não faz mais nada na vida. Então, eu penso que a gente vai chegar um momento, agora a gente ainda está numa escala ascendente, mas vai chegar um momento que a gente vai conseguir saber controlar enquanto seres humanos, enquanto sociedade, e acho que a gente vai ter um momento de descenso, inclusive, do uso dessas mídias. E eu já, semana passada, fiquei super feliz porque eu ouvi de uma aluna em sala de aula que ela mesma colocou um controle no celular dela. Ela só pode ficar 40 minutos por dia na rede, Meu nas Deus. redes. Então, eu penso que isso é uma coisa que a gente tem ouvido, lido notícias de ser movimentos em vários lugares do mundo, né? E principalmente uma juventude mais antenada, uma juventude mais preocupada com a questão de desgastes energéticos, com a questão dos desequilíbrios todos que toda essa situação está trazendo, né? O que esses data centers gastam do ponto de vista da água, da energia e tal. Então, tem muita gente já se dando conta disso e nas suas próprias ações, como a gente aprendeu, por exemplo, a separar o lixo, né? A gente começou a separar há muitas décadas atrás, e isso hoje é uma prática que eu acho que bastante disseminada na sociedade, a gente vai aprender também a separar essas loucuras aí que o tempo inteiro as mídias digitais estão nos Daqui a colocando. pouco aparece um anúncio, participe do projeto da Elza. Olha, não duvide que uma IA já está Ou fazendo isso aparece, aí. abre vestibular para o TFPR. Com certeza vai aparecer alguma coisa assim. Pode tocar. E aí, com essas novas formas de consumir mídia, né, como o Caio estava dizendo aí, a gente tem termos que surgem também, né? E a gente queria saber, prof, para você, o que significa hoje a alfabetização midiática, principalmente no Brasil, assim, nos dias de hoje. O que significa isso na prática? A gente tem, na verdade, três termos que se sombreiam, mas que querem Uhum, dizer mais ou menos a mesma coisa, né? É o letramento midiático, a alfabetização midiática e a educação midiática, uhum, né? Que tem diferenças, né, conceituais, mas não vamos entrar no mérito delas aqui, porque elas têm muito, esses três termos têm muito mais similaridades do que efetivamente diferenças. E o que eu penso é que a gente está enfrentando essa desinformação, essa escalada de desinformação no mundo e no Brasil particularmente, porque nos falta esse letramento, nos falta essa alfabetização midiática por deficiências mesmo da própria estrutura de educação. Para as uhum, pessoas mais velhas, porque essas pessoas não tiveram, né? A minha geração, a geração seguinte, a minha, a terceira geração depois de mim, não nasceu digital, não cresceu digital e tal, né? É a geração alfa, que é a geração aí dos anos 2000, que é a geração que já nasceu com digital, né? uhum, Então a Sim. gente teve dificuldade de entender isso. A gente tem, de um lado, as pessoas mais velhas que têm muito mais dificuldade, e são as pessoas que mais caem nos golpes da internet, as pessoas, né? Toda essa realidade que a gente conhece. E, por outro lado, a geração que já nasceu digital, que vem também com uma ansiedade tão volumosa do consumo dessas coisas, que essa geração também precisa de uma alfabetização, também precisa de um letramento para conseguir colocar freios
preocupados nisso. Eu penso que a gente até usa, né, nas oficinas, ou para convencer as escolas de aceitar as oficinas, a ideia de que a Base Nacional Comum Curricular, né, BNCC, estabelece que a educação midiática tem que acontecer ao longo de todo o ensino fundamental e também no ensino médio. Mas isso é um processo, porque a gente não tem professores e professoras capacitados para fazer isso, porque o pessoal que está hoje em sala de aula, o pessoal, sei lá, da faixa dos seus 30, 40 anos até 50, também não teve isso quando fez as suas licenciaturas. Então, é todo um processo que a gente vai ter que indo capacitar, inclusive, Sim. professores para dar conta. Mas é uma realidade que não é só nossa. E que vai escalonando também, porque agora a gente tem, né, tem toda uma linha de pesquisa aí no Brasil já começou a aparecer, mas que vem principalmente dos teóricos europeus, que é a necessidade de alfabetização e letramento algorítmico. A gente precisa também entender como é que os algoritmos funcionam. Né, indagações que são muito fortes e cujos resultados são escondidos, né? Muito, 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 porque as grandes big techs não querem que a gente saiba disso, porque elas estão lucrando muito com tudo que a gente se expõe, estão lucrando muito com todos os nossos dados que as big techs capturam aí, né? Cada respirada que a gente dá, estão capturando um dado para colocar. O letramento algoritmo agora é a próxima fronteira do desafio da educação midiática. Legal, gente. Então, para a gente fechar também, prof, porque a gente sabe que a sua agenda ela é uma agenda concorrida, porque vocês viram, né, Arthur e Guido? Ela falou que não cabe a ela, mas olha o tanto de coisa boa que ela trouxe pra gente hoje, né? Tanto de informação, tanto de coisa. Então, prof, para fechar, vou fazer uma pergunta direcionada aos dois, mas um pouco mais aberta para o Arthur de uma forma e para você de outra. Então, eu quero saber do Arthur, o que mudou na sua vida fazer parte desse projeto? O que mudou na sua vida como um todo? Você trouxe ali uma leve pincelada falando que abriu olhos para a docência. E para você, prof, que já foi jornalista, deu aula, encabeçou projetos, o que te traz mais satisfação nessa trajetória e agora com a sua aposentadoria, não vou dar spoiler, agora com a sua aposentadoria, como que vai ficar o projeto, né, pra gente fechar mesmo, como vai ficar o projeto, se você pensa em deixar para alguém de legado, alguém vai tocar, ou se ele realmente vai encerrar, e se alguém quiser fazer parte ou abraçar ele e dar continuidade, como que faz? Aí a ordem de quem vai responder eu vou deixar para vocês. Vou começar, né, porque Tá o bom. melhor tem que ficar pro final, então a gente vai deixar assim pro final. Você arrasou. Obrigada. Mas eu vou acabar sendo meio repetitivo, assim, mas não é só porque ela tá do meu lado, eu amei muito participar do projeto, assim mesmo. Eu realmente achei que foi uma experiência que me Por isso que a gente te convidou. Mas foi uma experiência que me capacitou muito, assim, eu acho, como profissional, me ajudou a evoluir muito e foi o que eu falei, me abriu esse olho, assim, de talvez querer estar em sala de aula e ir pra docência, porque foi uma experiência muito, muito, muito legal mesmo. Abriu meu olho nessa questão também de ter mais cuidado com as coisas que eu consumo, que eu compartilho. E também pra extensão, assim, sabe? Não vou mentir, no primeiro momento eu falei, eu preciso de horas, né? Vou ir atrás das minhas horas. Mas se eu posso falar alguma coisa pra, tipo, todo mundo que estuda, tá estudando aqui na UTFPR, enfim, qualquer outra universidade, cara, faça extensão, assim. Tipo, eu acho que viver essa experiência fora de sala de aula não é nem só bom, é necessário, assim, tipo, porque a gente tem que pagar as horas, mas é necessário, tipo, pra tua competência como profissional, assim, sabe? É como, eu acho que eu entendi o que você quis dizer, desculpa te cortar, Imagina. mas a gente recebe algo e a gente, de alguma forma, tem que devolver isso, e que seja através da extensão. É um dos Eu pilares acho que é nesse sentido, é um entendi. dos pilares da universidade pública, Legal. né? Mas digo, tipo, a gente precisa fazer pra completar nossas horas obrigatórias, né? Se formar, mas é que eu acho, como profissional, assim, eu acho que é, nossa, quase que necessário, porque me ajudou muito, assim, de Como verdade. pessoa até, né? Nossa, Legal. gente, trocar com aquelas crianças foi demais, gente. O Arthur apaixonado Eu pela fiquei docência, apaixonado. ele pisou na escola. Eu lembro que eu era meio bravo com as Legal. crianças. Eu falei, elas não devem gostar de mim. Daí quando eu vi que elas gostavam de mim, eu fiquei Seu amor de encantado. Eu pessoa. fiquei meio mexido também pela docência. Nossa, mexe muito, é muito legal. Mas agora, então, vou Muito passar bom a isso. palavra para a Elza fazer o nosso fechamento.
E então. Prof, fique à vontade, fale o que você sentir no seu coração. E se Uhum. quiser deixar um recado no final para todo mundo que está ouvindo a gente pelas nossas 3 maravilhosas câmeras. Então, acho que é um fechamento assim de um até logo, porque é uma conversa que não acaba aqui, a gente tem que falar mais sobre isso, né? As questões de educação midiática são fundamentais para a gente estar abordando sempre. O projeto, nesse momento, ele está temporariamente descontinuado, porque como o Caio falou, eu estou, né, pedindo a minha aposentadoria, acho que já dei uma contribuição aí, né? Faz muito tempo que eu estou Bastante. trabalhando, né? Meus cabelos brancos aqui, as rugas do rosto não me deixam mentir, mas assim, acho que está na hora de também, né, abrir espaço para entrarem outras pessoas, para entrarem novas cabeças, para entrarem pessoas, né, com outras formações e tal. Mas eu espero muitíssimo que o projeto volte a funcionar. Eu acredito que algum colega do departamento vai assumir em breve. Só nesse semestre é que realmente as coisas estavam muito complicadas. A gente está com deficiência de gente, a gente tem gente fora fazendo pós-doc, papapá, toda essa situação que vocês sabem. Mas eu confio muito, até porque há uma demanda muito grande, né? Eu contei para Sim. vocês todos os convites que a gente recebia e outros ainda. Então, assim, né, os meninos, o próprio Gui falou que o projeto vai ficar descontinuado enquanto ele não vem trabalhar como Isso aí, professor a É. na responsabilidade é sua UTFPR. agora. Gente, podem esperar. Então, venha mesmo. E assim, gente, eu vou me aposentar, espero eu que se sair, né, o processo foi encerrado, eu me aposento esse semestre ainda, mas não vou deixar de estar aqui na universidade. O ano que vem a gente tem o Congresso da Intercom acontecendo aqui, o Congresso da Intercom Sul, e eu vou estar ajudando a organizar o congresso. Eu quero ser sempre convidado para as bancas de TCCs, viu, meninos? Me Pode deixar. convidem. A gente vai chamar, Estarei vamos aqui com chamar. muito. Mesmo porque o próprio projeto de extensão já gerou inúmeros projetos de TCCs, inúmeros trabalhos, e tem gente, que vai ser defendido na semana que vem, que é maravilhoso. É um livro-reportagem Da Mariana, baseado né? da Mariana Mantovani, que está. Mas Maravilhosa. olha, está assim um trabalho de dar um orgulho imenso. Legal. Então, sabendo disso, né, que o projeto vai continuar dando frutos por aí, é uma satisfação muitíssimo grande. Além de ser uma satisfação imensa estar com vocês nesse A Fala gente que com a Morgue. agradece, prof. O Fala com a Morgue abrir as portas para você aqui. Deixa sempre as portas abertas. Quando você tiver um tema que você quiser vir falar, manda uma mensagem para mim, pro Xande, pro Tamirã, pro Gui, pro Arthur. Qualquer um, a gente vai receber você de braços abertos. Você contribuiu na vida de cada um que tá aqui nesse estúdio, eu tenho certeza disso. E para fechar, queria agradecer a todo mundo que assiste por aqui, por ali e por aqui. São todas as 3 câmeras. Ficou desincronizada, mas é isso mesmo, gente. Agradecer mesmo, tá? Obrigado a cada um que nos assiste. Acesse a nossa página no Instagram. Acesse o nosso Substack aqui, ó. A gente também tem uma newsletter. E, obviamente, o nosso site, que em breve estará no ar. E o nosso YouTube, que é por onde você está nos vendo. Um abraço, bom dia, boa tarde, boa noite. Valeu!